uma figura meio informal dentro do governo e que queria, inclusive, dados de todos os departamentos. Isso foi negado. O próprio Pentágono, a CIA, o FBI, todos se negaram a fornecer as informações que ele pediu sobre funcionários. E, além de tudo isso, há uma certa irritação dentro do secretariado. Inclusive, o Marco Rubio já teve um primeiro embate aí com o Musk. Ele virou uma fonte de problemas para o Trump, né? E para ele mesmo, porque seus negócios estão sendo diretamente afetados por esse desgaste político. Quando ele começou a se posicionar em relação às eleições europeias, apoiando este ou aquele partido, ele provocou reações que atingiram o mercado da Tesla e da Starlink na Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, os embates que ele teve, inclusive com o Supremo, já levaram a decisão de buscar uma alternativa com a própria China para fornecimento de informações de satélite. Ele tem contratos com estatais e até com o Ministério da Defesa no Brasil. Então, não sei se daqui a pouco ou o Trump ou o Musk ou os dois chegarão à conclusão de que é melhor ele não ficar. E ao mesmo tempo que o Trump continua naquela onda, né, Zaidan? Rapidinho pra gente fechar, ontem foi a história de começar a desmembrar toda a estrutura de educação do país, né? Exato. Não, ali é tentativa de economizar, mandar menos recursos para os estados. Falam que é para dar autonomia aos estados, mas os especialistas lá dizem que isso está levando a uma desmontagem da estrutura de educação pública nos Estados Unidos. Pois é. O Trump fala em economia, né? Mas a que custo? Bom, fechando aqui, mais uma semana de Bandeirantes Acontece. Zaidan, foi mais uma vez um grande prazer tê-lo estar ao seu lado em mais um programa, em mais uma semana. Um grande abraço para você e para o Manuel. Bom fim de semana, Zaidan. Até segunda. Até, Manuel. Bom trabalho no fim de semana, Panvec. Abraço para você, para a Bia. Até a próxima. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Até às 7h30 da noite, muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera pelo 971021493. 971021493. Ian Henrique a caminho do Internacional. O jovem lateral vai fazer falta para a disputa da Série C. Opine 971021493. 971021493.
1493. Em processo de recuperação, Elvis e Gé devem ficar à disposição de Alberto Valentim para a estreia na Série C contra o Figueirense. Na sua opinião, os dois já voltam com status de titular absoluto no elenco da Ponte? Opine 97102-1493 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. No processo de preparação para a Série C, Guarani vai passar uma semana em Águas de Lindóia. Delegação Alviverde viajará no dia 31 de março. Alvo do Guarani, atacante Luiz Felipe, ex-Atlético Mineiro, é anunciado como novo reforço do Mirassol. Guarani negocia empréstimo de Ian Henrique ao Internacional. Clube Gaúcho tem interesse no atleta de 19 anos para integrar o elenco sub-20. O lateral pertence ao Bugre e tem contrato com o Clube Alviverde até junho de 2027. Novo uniforme do Guarani para a temporada será apresentado no próximo dia 29 de março, durante a festa dos 114 anos do clube, no estádio Brinco de Ouro. No Esporte em Debate de hoje, você também vai acompanhar na íntegra a entrevista do técnico Maurício Souza, cedida hoje ao programa Os Donos da Bola, na tela da Band Mais TV. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Riuta passa por exames médicos e assina até o fim do ano. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte disputa nesse momento o jogo treino contra a Portuguesa no Moisés Lucarelli. A atividade estava marcada para começar às 4 da tarde. Promessa da base da Macaca chama a atenção de grandes clubes e será avaliado por Valentim. Júlio Oliveira, de 17 anos, é um dos principais nomes da base alvinegra e assinou profissionalmente com o clube em agosto do ano passado. Ponte acerta a contratação do zagueiro Nixon dos Santos para a equipe sub-20. Defensor de 19 anos, disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e também o Campeonato Acreano pelo Rio Branco. O William Arthur, ex-goleiro da Ponte, é anunciado como novo reforço do Goiânia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis e Gé devem estar disponíveis para início da Série C. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após 4 dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou aos treinos na manhã desta sexta-feira e pôde contar com uma novidade importante. Na parte final do processo de recuperação de um edema na região posterior da coxa esquerda, Neymar iniciou a transição física e realizou atividades em campo. A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com que o craque fosse cortado da seleção brasileira. Faltando pouco mais de uma semana para o início do Brasileirão, a tendência é que o jogador esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia do Santos na competição. Pauta 2. Rival sorteado para o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, Leão, não disputará mais a competição. A FIFA decidiu que a equipe de Rames Rodrigues e companhia
não poderá jogar o torneio por ser do mesmo dono do Pachuca, algo que é vetado pelo regulamento. O substituto do time mexicano ainda será anunciado pela entidade. Pauta 3. Seleção brasileira convoca Beraldo, Ederson, João Gomes e o Everton para os lugares de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson para o clássico contra a Argentina na próxima terça-feira. Gabriel e Bruno estão suspensos pelo terceiro amarelo, enquanto Gerson e Alisson foram cortados por problemas físicos. São pautas, notícias, não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08, está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás do Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, manda joinha e atenção. Hoje no Esporte em Debate tem presente para você. Sim, é para você mesmo. Um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné com logotipo, com a marca da Rádio Bandeirantes. E para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, lá onde o pessoal coloca comentários, tem um formulário. Você vai preencher esse formulário. É simples, tá? Fácil de preencher. E aí você estará já habilitado para concorrer ao sorteio. O sorteio será nesse programa. Repito, um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um boné com a marca da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. No
no ar. Campinas em ação. A Secretaria de Segurança Pública de Campinas está renovando a frota de motocicletas do Grupo de Patrulhamento Ostensivo da Guarda Municipal. São 6 novas motos da marca BMW de 900 cilindradas já em operação na cidade. Este é mais um reforço importante para o patrulhamento preventivo e ostensivo, que trará ainda mais segurança para a população. O GEPOM agora é a única força de segurança no Brasil a utilizar esse modelo de motocicleta. Na prática, isso permite um deslocamento ágil pelo trânsito e acesso a locais de difícil entrada para viaturas convencionais. Criado em 2006, o GEPOM desempenha um papel essencial em várias operações de segurança na cidade. Mais segurança para você é compromisso da Prefeitura de Campinas. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Falou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 15 minutos. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos em Campinas.
Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Boa tarde a todos os amigos da Bandeirantes. Hoje, mexendo nas lembranças de meu falecido pai, encontrei esse recorte do Zé Amaral sobre um gol antológico da Ponte em cima do Galo. Gostaria muito que compartilhassem com o Edu Pinheiro e ainda, se possível, lembrasse da memória de meu pai, Aloísio Antônio Marques, ponte pretano da pele até o osso, falecido no dia 23 de abril de 2023. Sou ouvinte e telespectador assíduo de vocês. Batista, Tigrão, Bate Pesado, Gleger, Bolis, Catarino, um grande abraço, André Marques do Taquaral. E a imagem que ele mandou é uma placa que foi publicada na coluna do Zé Amaral. Zé Amaral foi um jornalista espetacular. Última vez que vi o Zé Amaral foi no centro de Campinas. Estava tendo aquela manifestação pelo impeachment da Dilma Rousseff. E encontrei o Zé Amaral ali numa praça no centro de Campinas. E o Zé Amaral, ele tinha uma coluna no jornal Diário do Povo, e mais recentemente, antes de falecer, ele tinha a coluna no Correio Popular. E ele publicou uma placa, Gol de Crônica, é o que diz a placa. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2000. No ano de 2000, o meia ofensivo Marco Aurélio, camisa 16 da Ponte Preta, nos 32 minutos do primeiro tempo, viu que ninguém viu. O goleiro Veloso do Clube Atlético Mineiro adiantado. Marco Aurélio, a um passo da risca do seu próprio campo, meteu uma rosca na bola e ela foi parar no fundo da rede do gol do portão de entrada. Foram 60 metros e 70 centímetros de emoção. Gol dos 100 anos. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 3, Clube Atlético Mineiro 2, Copa João Avelange. Eu estou lendo exatamente o que está escrito aqui na placa publicada pelo Zé Amaral. E muito obrigado ao ouvinte André Marques do Taquaral. Está feita então a homenagem ao seu pai, Aloísio Antônio Marques, falecido no dia 23 de abril de 2023. Vou compartilhar também com o Edu Pinheiro a seu pedido, tá bom? Edu Pinheiro receberá também a sua comunicação e, claro, evidentemente, essa placa publicada pelo Zé Amaral. Abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Batista, boa tarde. Jair Alves devem ficar no banco, entrar durante os jogos até ganharem ritmo de jogo. Valdir de Paulinha. Abraço para você, Valdir. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão Band TV. Vai transmitir a Série C 2025. Rick Panda. Ô Rick, tá encaminhado, né? Não podemos ainda anunciar porque está em negociação. Mas existe grande chance de você ver os times de Campinas na tela da Band a partir do dia 12 de abril. É quando vai ser dada a largada na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas assim que tiver tudo certo, tudo ok,
você saberá. Nós vamos divulgar amplamente o que é que vai acontecer, tá bom? A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. É isso mesmo, oferece qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Boa tarde, pessoal. Seu Carlos Batista. Eu estava nesse jogo. Ponte Atlético Mineiro. Veloso vendo a bola no alto, não sabia se corria ou olhava a bola indo pro gol. Agora a Ponte não treina a base para revelar meias, atacantes, backs. Ajuda nós, CH. Carlos, do Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Parabéns pelo seu nome, tá? Nome muito bonito. Boa tarde, Batista. Seleção amontoada de jogadores sem esquema tático chega de Dorival. Treinador do Brasil é Felipe Luiz, por merecimento. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela audiência. 17 horas e 25 minutos em Campinas. Vladimir Catarino, informações do Guarani. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre segue se preparando, Série C do Campeonato Brasileiro está às portas e na reta final desta intertemporada, o Guarani vai deixar Campinas, vai passar uma semana na cidade de Águas de Lindóia a partir do dia 31 de março, até para trazer mais o grupo para junto da comissão técnica, para uma concentração ainda maior, né? É importante isso, um pedido da própria comissão técnica para esse período fora de Campinas, um período de treinamentos intensos, finalizando a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado em busca de possíveis contratações. Claro que a situação financeira não ajuda muito, a questão orçamentária acaba travando possíveis negociações, mas o Guarani segue atento ao mercado, inclusive em outras competições, né? Série A2 do Campeonato Paulista, outros estados também, em busca de possíveis contratações para a temporada, para a sequência da temporada 2025. Um dos nomes que interessava ao Guarani, que inclusive estava cotado para vir a Campinas, era do atacante Luiz Felipe, ex-Atlético Mineiro. Ele seria negociado, né, naquele negociação envolvendo o João Marcelo com o Atlético Mineiro, mas ele acabou sendo anunciado como reforço do Mirassol. O Guarani também trabalha no empréstimo do Ian Henrique ao Internacional, jogador jovem, né, apenas 19 anos, iria para integrar o elenco sub-20 do Inter, e aí para ganhar mais experiência e quem sabe até uma valorização.
Ele tem contrato com o Guarani até junho de 2027. É o Bugre que está finalizando a sua preparação, está aí marcando, agendando pelo menos mais 2 jogos treinos para se preparar para o campeonato. Daqui a pouco a gente ouve um trecho da entrevista concedida pelo técnico Maurício Souza ao programa Os Donos da Bola desta sexta-feira na Band Mais TV. Guarani estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, no estádio Brinco de Ouro. O primeiro compromisso vai ser contra o Maringá. Batista. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h29, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, boa noite toda a equipe. Sou Wagner aqui do São Gabriel. Eu estava vendo os lances do jogo ontem do São José de Taubaté e aquele lance bizarro do goleiro que na realidade decretou a derrota e a desclassificação do São José. Comecei a imaginar se fosse em Campinas um goleiro, tanto da Ponte como do Guarani, cometesse algo parecido com aquilo que ele fez lá, o cara seria praticamente excluído do hall de futebol aqui de Campinas. Fala aí, comenta aí, ô Tigrão, esse lance aí. Um abraço mais uma vez. Sou Wagner aqui do São Gabriel. Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigado, fica com Deus. Realmente o goleiro soltou a bola e o Gutierrez meteu na rede e classificou o time do Taubaté. Foi realmente um lance bizarro, né? E goleiro vive numa situação exatamente assim, no fio da navalha. No mesmo jogo faz uma defesa espetacular, mas se cometer uma falha do jeito que o goleiro do São José cometeu, ele ficará marcado pela falha e não pela defesa espetacular. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos. Vamos aqui ao Fala Galera de hoje. Ian Henrique a caminho do Inter. O jovem lateral vai fazer falta para a disputa da Série C? O Maurício Souza diz que não, que ele tem que se desenvolver e para ele e para o clube é uma boa. Portanto, não sou eu que vou contestar, né? Em processo de recuperação, Elvis e Gé devem ficar à disposição contra o Figueirense. Na sua opinião, os dois já voltam com o status de titular absoluto do elenco da Ponte? Precisa ver fisicamente como é que eles estão. Eu vi uma imagem do Gé, eu achei que a cintura dele tá gigantesca. Mesmo porque tá tanto tempo parado, dá até para entender. Então é uma pergunta que eu não tenho resposta, Batista. Principalmente pela parte física, não técnica. Se fisicamente estiverem bem, eles têm que jogar. Agora, eu não tenho essa convicção, não tenho essa informação, se ambos têm condição física para a estreia contra o Figueirense, Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Então, eu vi em programas passados aí dessa semana, vocês falando do antigo presidente Bertuzini. Aí na crônica de Campinas tem muita gente que não gosta de Bertuzini, mas eu
como torcedor do Guarani, foi o melhor presidente que o Guarani já teve. Não vai aparecer outro Betozinho. Não tô ganhando nada com isso. Eu moro aqui em São Carlos. Moro aqui em São Carlos há 45 anos. Eu sou bugrino. Não sou de São Paulo, eu sou maranhense. Vim para cá para me estudar na USP. Me formei em Química. Já me aposentei. E o que acontece? Aqui em São Carlos, eu só torço. Aqui em São Paulo, eu só torço pelo Guarani. Então eu não tenho nenhum relacionamento com Campinas. Mas uma coisa te posso garantir para vocês. Betozinho foi o cara. Na época do Guarani, na época do Betozinho, o Guarani não ia disputar só por disputar. Ele ia para ganhar. Muitos torcedores. O Guarani ganhou muitos torcedores por causa disso. Né? Agora esses que tem aí, tudo incompetente. Tudo incompetente. Pode ver, é um atrás do outro. O Guarani, onde já se viu jogar Série C. E tem mais. Vocês aí de Campinas só falam do passado dos times de Campinas. Não falam mais do presente. Tem até programa aí de vocês aí, um quadro, que coisa do passado. Por que não reverte isso aí? Por que não começa a juntar Guarani e Ponte Preta e tirar uma solução, sei lá, uma SAF, eu não sei, eu não ganho para isso, para melhorar o futebol de Campinas e reverter isso aí. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, é o Campos do Cartório. Compactuo com a homenagem feita ao Ponte Pretano Aloísio Azevedo Marques. O senhor Aloísio trabalhou comigo no cartório. Uma pessoa com que foi, durante o tempo que trabalhou comigo, foi o meu pai que eu não tive. Uma pessoa excepcional e que Deus o tenha sempre num bom lugar. Eu sinto muita falta do senhor Aloísio. Grande homenagem, tá? Parabéns. Parabéns, André. Parabéns a todos aí. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. 17h35 em Campinas. Vamos agora colocar a entrevista. Hoje no programa Os Donos da Bola esteve presente no estúdio o técnico do Guarani, Maurício Souza. Uma entrevista da maneira que a gente gosta de fazer. Eu estou sempre solicitando as assessorias, porque na entrevista coletiva fica muito difícil a gente extrair a essência dos treinadores. A entrevista no estúdio é diferente. Não só a parte que vai no ar, mas também aquela que a gente tem a possibilidade de bater um papo com o entrevistado fora do ar. É muito legal, mas infelizmente, são poucas as oportunidades. Antigamente era mais fácil de trazer jogador, treinador, dirigente. Não tinha a dificuldade que existe hoje. Mas hoje pudemos matar a vontade desse tipo de entrevista, ao vivo e no estúdio. E você, que não teve a oportunidade de acompanhar, vai acompanhar agora, aqui pela Rádio Bandeirantes e com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Maurício Souza, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar conosco. É a primeira vez ao vivo aqui no programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui, podendo participar do programa. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia e falar um pouquinho de Guarani. Você é de onde? Eu sou do Rio. Do Rio? Rio de Janeiro. É capital? Capital. Capital. É. E começou futebol lá? Eu sou ex-jogador de futebol profissional, eu joguei, mas minha carreira, eu comecei no futsal, Depois eu fiz a transição para o campo e voltei a jogar futsal, Me formei em educação física. Queria, na verdade, ser treinador de futsal, era meu grande desejo. Mas a vida foi me empurrando para o campo e eu acabei me transformando em treinador de futebol. Qual time?
Que eu joguei? Futsal. Eu joguei futsal, joguei no Fluminense, joguei na Bradesco, joguei no Grajaú Country, joguei no Vasco, joguei no América. No América foi o time que eu me profissionalizei como futebol de campo, como jogador de futebol de campo. Bom, e a primeira pergunta é do Vladimir Catarino, ele que cobre o dia a dia dos clubes de Campinas. Diz aí, Vladimir. Maurício, prazer tê-lo aqui conosco, né, nos estúdios aqui dos Donos da Bola. Você está planejando, trabalhando, tem um bom tempo agora para trabalhar e montar o time visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber exatamente sobre esse paradoxo do tempo, né? O futebol brasileiro não existe esse tempo que o Guarani está tendo de preparação, de treinamento, de montagem de elenco, ou complementação de elenco, mas mais preparação do time para o campeonato. Os treinadores no Brasil reclamam muito de que não tem tempo para treinar. O Campeonato Paulista foi assim, absurdo, né? A correria que foi para fazer o Campeonato Paulista, e agora tem todo esse tempo entre o Campeonato Paulista e a Série C. Como você vê, como aproveitar esse tempo e qual a vantagem que o Guarani pode ter com uma intertemporada tão longa entre o fim do Campeonato Paulista e o começo da Série C? Sem dúvida que pra gente esse tempo foi fundamental. Como você falou, o Campeonato Paulista, né, o Pastana falou bem, na verdade a gente teve uma intertemporada, porque não foram nem 20 dias, né, então a gente tem esse tempo agora para recuperar alguns jogadores que tinham algum problema de lesão, tem um tempo para conseguir operacionalizar melhor a nossa ideia do que a gente quer, na maneira de jogar, né, e também ver aqueles jogadores que podem chegar e aqueles jogadores que talvez não façam parte do elenco. Mas já faz falta o jogo, né? O pessoal já sente falta tanto tempo sem jogar, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que a gente tem na nossa programação, todo final de semana, ou ter um jogo treino ou ter um jogo amistoso. Na nossa programação tá que todo sábado, até o início da competição, a gente vai tentar fazer um jogo treino. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Maurício Souza, o nosso convidado especial de hoje. Maurício, bom ter você aqui, você é um estudioso do futebol. Obrigado. Mas tem uma tarefa muito árdua pela frente, devolver o Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro no mínimo. E você não está recebendo reforços, você está recebendo muito pouco material humano para melhorar esse time que não foi tão bem no Campeonato Paulista. E essa é a pergunta. Em cima das suas declarações e do Pastana, vocês passam para a gente uma segurança muito grande que o time, mesmo permanecendo praticamente o mesmo, vai jogar um futebol melhor. Então, a pergunta objetivamente é a seguinte: é o que temos para o momento, você vai ter que melhorar porque o Guarani não conseguiu contratar, ou foi uma opção de vocês continuar com o mesmo grupo praticamente? Que a gente vai jogar um futebol melhor, disso eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente vai jogar um futebol mais organizado. Agora, é claro que a gente ainda está no mercado, a gente não descarta a possibilidade de trazer novos jogadores. A gente entende que a gente tem que qualificar o grupo. A gente vive esse processo 24 horas, a gente está imbuído nisso junto com o departamento, né, de análise, para que a gente possa ser muito certeiro nas nossas contratações. Até porque não é novidade para ninguém, o Guarani vive um momento realmente complicado, né, nas questões financeiras. Não tem sido fácil a gente conseguir aqueles jogadores que realmente a gente entende que pode vir nos ajudar, porque são jogadores que são cobiçados por vários clubes, né? Mas a gente sabe, a gente está satisfeito com o que a gente tem realmente. Eu acho que é um grupo que mostrou brio, é um grupo que mostrou muita vontade durante a competição. Mas a gente sabe que sim, tem que qualificar o que nós temos aí para sim potencializar o nosso jogo, né? Porque, como vocês falaram, vai ser uma competição extremamente difícil, né? E o mínimo que a gente pode fazer realmente é devolver o Guarani para a Série B. E para isso nós temos que ter condições. Vocês têm monitorado a Série A2 do Campeonato Paulista? Todas as equipes. A gente o tempo todo, ontem mesmo, parte da comissão foi ver um jogo. Ontem, desculpa, na quarta-feira foi ver um jogo da Série A2. A gente tem o tempo todo trabalhado junto com a análise nos vídeos, né? Eu tenho, até brinco com a minha cabeça, tô vendo bolinha o tempo todo, de tanto jogador, de tanto vídeo que nós estamos vendo, porque realmente não é fácil você contratar para a série nas condições que nós temos, né? A gente conseguiu formar uma equipe briosa, que tem as suas qualidades, mas a gente sabe que existe carência. Mas nós estamos monitorando não só a Série A2, como as Copas que ainda acontecem, né? Os campeonatos que ainda acontecem, mas isso não quer dizer que a gente vá conseguir trazer.
Por falta de dinheiro ou por falta de boas opções? Ou as duas coisas? Não, tem as duas coisas, né? É claro, a gente quer tentar sempre aquele que é de melhor para o Guarani, mas o que é de melhor para o Guarani também é de melhor para as outras equipes, né? Então a gente tem que, com o dinheiro que nós temos, conseguir dar, né, aquela tacada muito correta, né? Para a gente não queimar cartucho e não ter jogadores que venham para cá e que não possam, né, ser úteis. A gente viu no Paulista, nós usamos 99% do nosso elenco. É claro que agora nessa competição a gente vai ter mais tempo, vai ser os jogos teoricamente mais em finais de semana, ou seja, tu tem uma semana mais cheia, mais fácil de você trabalhar, de você recuperar. Porém, a gente quer ter um grupo bem coeso, um grupo com a cara do Guarani, um grupo que entende que na situação que nós estamos, nós vamos ter que correr bastante, ser um grupo bastante competitivo. Esse perfil de atleta que nós estamos buscando. Você pode citar algum nome da Série 2 ou não? Não, a gente... Isso é segredo. Eu pergunto, né? Claro. O nome eu já tenho. Tá no seu direito. Quem está muito visado, né, Batista, é o Vinícius Popó, né, que é o artilheiro da competição. Tem o Gutierrez também. Isso. Do Taubaté, né, que está tendo destaque. Jogadores de destaque. Ô Maurício, em entrevista coletiva a gente não consegue extrair a essência do treinador, né? Cada repórter tem direito a uma pergunta e fica muito focado em cima do jogo. Por isso que eu gosto e estou sempre insistindo com as assessorias de imprensa para a gente fazer esse tipo de entrevista onde a gente consegue saber um pouco mais da essência do treinador. Por exemplo, qual é o esquema tático que você mais gosta? A gente viu no Campeonato Paulista, você jogou com 3 meias, com 2 volantes e um meia, com 3 atacantes, com 2 atacantes. Mas qual é o esquema que você mais gosta e qual é o treinador que você se espelha? A gente não tem assim muito conhecimento do seu trabalho, que é novato aqui no estado de São Paulo. Então qual é o esquema que você mais gosta, o esquema tático? Como você falou, no Paulista a gente jogou em várias plataformas, várias formações. Exato. Né? Mas hoje o desenho que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o 3-2-5, né? Que é um esquema extremamente ofensivo. Não necessariamente você precisa jogar com 3 zagueiros, você pode ter um lateral fechado para dentro e liberando o outro lateral. O Emerson, a gente fez muito isso. O Emerson era um jogador que atacava bastante, né? O Just segurava um pouco mais, a gente tentava ter no meio campo um quadrado, essa era mais ou menos a ideia, mas tudo partia de uma formação, a princípio, um 4-3-3. E dentro desse 4-3-3 a gente fazia transições para que assim pudesse transformar num quadrado. Por isso, em algumas vezes, causavam algumas dúvidas em quem estava analisando para entender a plataforma, que eu sei que não é fácil, é um jogo que é complexo. E com essa complexidade, por conta do tempo que a gente teve durante a competição, eu tive que mudar para que fosse uma coisa de mais fácil entendimento. No início da competição a gente tinha isso muito mais claro, com o decorrer da competição e a chegada dos jogadores já durante a competição. Isso nos trouxe um pouquinho de dúvida, um pouquinho de dano nas estruturas, e a gente começou a fazer um jogo um pouco mais menos elaborado nesse sentido. E aí a gente perde um pouquinho de qualidade durante a competição, até também por conta desse fator. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou apaixonado pelo futsal, não sabia que você jogou e que tentou ser treinador de futsal. O que você trouxe para o seu trabalho atual daquilo que você jogou, aprendeu no futsal? Eu costumo falar que o futsal, quando você tem que separar bem, que tem coisas que são muito importantes para o futsal e coisas que podem atrapalhar no processo do campo. O que eu tenho na minha cabeça que é muito, muito firme, o jogador que transita do salão para o campo, ele é um jogador mais concentrado, que a gente chama de centro do jogo, é um jogador que o tempo todo ele está no centro do jogo, então ele não pode de maneira nenhuma desconcentrar ou perder o time, e isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Eu sou um treinador que eu me preocupo muito com os detalhes, porque o futsal é um jogo de detalhe, você é o conhecedor. É verdade. O futsal é um jogo de detalhe, é um jogo de associações, é um jogo que normalmente os 5 participam do ataque, participam da defesa. E as minhas equipes eu gosto que elas sejam dessa forma, que elas estejam o tempo todo elaborando, muito atenta. Quem não está participando do ataque está efetivamente defendendo, né? E vice-versa. Então eu trago essa essência de um jogo de detalhe, né? Que eu acho que o detalhe é o diferencial. Todo treinador pode vir aqui, vocês podem olhar no vídeo, podem ver os jogos, mas o detalhe é aquele
Tinha um treinador que falava, o Ricardo Lucena, que ele falava que não tem no livro. Ricardo Lucena. O detalhe não tem no livro. Então, eu acho que isso é o que diferencia um treinador do outro. Faltou você falar quem é o treinador que você se espelha. No Brasil, no mundo, sem dúvida nenhuma, um treinador que me chama muita atenção, tem outros, mas um treinador que me chama muita atenção é o Guardiola, pelo poder de transformar o atleta. Não só o jogo dele, mas o atleta na mão dele. Isso é uma coisa que me cativa e que me traz muito prazer, é quando você vê um atleta evoluir realmente, né? E o atleta na mão do Guardiola é um atleta que normalmente ele evolui, ele pula de patamar, né? E não só pela estratégia de jogo, pela maneira de jogar, mas também por isso, o quanto ele é bom nos detalhes individuais. E no Brasil? No Brasil tem alguns, eu trabalhei com alguns treinadores que me ajudaram bastante, um deles foi o Dorival no Flamengo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo. O Abel, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho, né, já há algum tempo, o Vojvoda faz um trabalho também há algum tempo com muito menos recursos. Muito interessante, eu gosto muito também do trabalho que foi feito pelo Renato Gaúcho. Enfim, nós temos, na minha opinião, bons treinadores. Eu não sei se tem explicação isso, você fique à vontade para responder ou não, porque não é nem a sua alçada, mas eu acho que você participou. O Ian Henrique, lateral, está saindo para o Internacional. Aí a gente fica sem entender, né? Se o clube não tem poder, né, de barganha, não tem grana, você vai abrir um menino que você testou, e pelo menos a nossa opinião, pelo menos razoável, ele foi no Campeonato Paulista. Foi uma questão do jogador, do empresário do jogador, ou o Guarani liberou o jogador porque de repente você não ia utilizar? Assim, é até legal porque eu sei da conversa, você cravou que negociou, eu não estou sabendo ainda. Eu noticiei agora na Rádio Bandeirantes. Eu não estava sabendo que tinha cravado, tinha uma coisa muito bem adiantada. O Guarani não confirma, tá? Não confirma exatamente. Então é porque até ontem eu não tinha essa informação de certeza. O que eu tenho conversado com a diretoria e o que tem me passado é que sempre que existir alguma possibilidade de negociação, né, o Guarani ele vai ser preciso que façamos, entendeu? Eu acho que o Ian é um jogador promissor, né? É claro que ele, pelo que me passaram, ele está indo bem seguro nas cláusulas, enfim, para caso o clube, né, uma possível venda tenha um retorno. Eu acho que o Ian tem que viver um outro ambiente, né? Ele, esse ano, no Paulista, ele começou como titular, mas teve alguns problemas e acabou perdendo a titularidade para o Just. É um jogador que eu acredito, é um jogador que eu acho que tem um potencial, até porque ele ainda é muito novo, né? Mas o que a gente internamente conversou foi isso, é que existe uma possibilidade de ganhos futuro para o clube, e que seria interessante nesse momento, já que a gente entende que começa o ano, o Just ainda na reserva, o Ian ainda na reserva do Just, né? É claro que a gente vai ter que ir no mercado atrás de um outro jogador para a posição. O caso do Ian é o mesmo do Rafael Freitas. O Guarani não confirma, Rafael Freitas está emprestado ao Santos, e o Santos teria interesse na contratação dele em definitivo, e o Guarani receberia 1.200.000, é o acordo que foi feito quando o Guarani emprestou o Rafael Freitas. O empréstimo vence em julho. E o Internacional está interessado no Ian Henrique. Então, só os dois casos, né, que não tem a confirmação do Guarani, mas como especulação, está rodando a informação de que os dois jogadores não vão vestir mais a camisa do Bugre. Pois não, Vladimir? Esse caso do Ian Henrique, o Maurício, e também o caso do João Marcelo, né, que foi negociado recentemente com o Atlético Mineiro, trazem essa realidade não só do Guarani, mas da grande maioria dos clubes brasileiros, da necessidade, como você disse, de fazer caixa, né? São patrimônios do clube, mas que valem, né, uma condição financeira que ajudam demais no planejamento também para a sequência da temporada. Mas acaba, na minha opinião, indo contra uma filosofia sua de trabalho, que é de trabalhar a base, que é de revelar jogadores, né? Eu acho que, pelo menos é a minha opinião, você pode concordar ou não, eu acho que queima-se algumas etapas quando se negociam jogadores tão rapidamente que vieram há pouco tempo das categorias de base. É isso mesmo? Vamos contra aquela sua filosofia de revelar jogadores, de ter jogadores da base jogando mais tempo no time profissional? Quando isso acontece, normalmente você busca, né? A gente tem lá o Cauê também, que acabou de subir também do Sub-20. Quando isso acontece, a tendência é que você olhe primeiro para
para sua casa, que você olhe primeiro para a base, né? E eu gosto muito, eu estou muito próximo à base. A gente já fez alguns jogos, treinos contra o Sub-20. Mas né? quando você vê esse garoto, você, Maurício, pensa, ó, esse aí vai cair, vai encaixar perfeitamente no meu time, ou você pensa, não, esse aí vai render um bom negócio pro clube? No caso do Ian? No caso, no geral, quando você vê um garoto da base. O jogador da base, ou ele dá retorno competitivo, ou ele dá retorno financeiro. A gente vê aí, não é só com o Guarani, como você falou. Sim. Os clubes do Brasil estão negociando jogadores muito precocemente, mas isso é impossível de segurar pelos valores que são oferecidos. É claro que no nosso caso os valores são menores, é claro, mas como eu falei, são oportunidades de negócio, de parcerias futuras, enfim, que o clube acaba ficando refém e tendo que fazer. Né? Eu participei, diante do que me foi apresentado, eu até liberei o atleta, falei, não, tudo bem, vai ser bom para o atleta, vai ser bom para o clube. Nós vamos buscar, claro que se fosse um atleta hoje, que a gente entendesse que fosse um atleta titular absoluto da posição e que a gente, né, não teria como repor a altura, talvez a gente, né, brigasse para que a situação não acontecesse, mas não é o caso. Como eu falei... Tá falando do João Marcelo. Tô falando do Ian. Do João Marcelo? Não, eu falei no geral. Né? Citei os dois, mas no geral os jogadores que vêm da base. O João Marcelo é a mesma coisa. É claro que o João Marcelo é um jogador que a gente viu que ele fez no Paulista, né? Era um jogador que foi muito bem. É ainda um jogador em franca evolução, precisa muito ainda de informação, um jogador com muito potencial, conhecimento da função, mas está em processo de evolução, é preciso que ele continue tendo boas informações, é preciso que ele continue tendo a oportunidade de jogar para que ele continue o processo de evolução dele. Né? O João Marcelo, num passado não muito distante, era reserva da equipe Sub-20 do Guarani, enfim, ele fez um paulista realmente acima da média, uma Copa São Paulo também muito boa. E veio uma proposta que foi me passada, que era para o momento do clube, uma proposta irrecusável. Não sei os valores, se são altos, se são baixos. Eu entendo também que o clube precisa de caixa, porque é uma competição extremamente difícil. E se a gente olhar para o grupo do Guarani, são jogadores que realmente, né, quando a gente fala de futebol, às vezes a gente fala assim, não, o Flamengo pode atrasar 2 salários, o Palmeiras pode atrasar 2 salários, do Guarani isso é mais complicado, porque os jogadores, na maioria das vezes, realmente dependem daquele salário para pagar as contas, e quando isso não acontece, tira o foco, e a gente não pode de maneira nenhuma perder o foco. Não adianta a gente falar da importância que é a gente subir e não conseguir dar base para que isso aconteça. O Maurício, evidentemente que você não pode falar por ele, mas eu fiquei assustado com a declaração, entre outras coisas, do Pastana. Ele disse o seguinte, que o Guarani não está em busca de um substituto para o João Marcelo, não é? E disse também que o 10, que todo mundo pede e pergunta para ele, não existe mais no futebol moderno. Queria que você comentasse essas duas colocações do Pastano. Não, a questão do João Marcelo é que nós temos o Samuel, né? E o Denilson. Que é o Denis Júnior. Desculpa, o Samuel. O Samuel e o Denilson. O Samuel foi contratado no início da competição, mas ele veio com problema de sobrepeso. Ele agora já se encontra treinando com o grupo perfeitamente. É um jogador muito qualificado, é um jogador que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o Denilson. Então nós temos para a posição, né, esses 2 atletas. Tem o Lucas, que acabou de chegar também, que é um outro atacante que estava em Portugal e que está no nosso elenco também. Então hoje nós temos para a posição 3 atletas. Okay. Se qualificados ou não, aí nós vamos discutir mais à frente. Okay. Mas por isso talvez a gente não esteja com o nosso foco voltado para a situação do 9. Com relação ao 10, não, eu acho que o 10 existe. É claro, o que é mais difícil de você encontrar é o 10 que se encaixe no nosso modelo, na divisão que nós estamos, nas condições que nós temos. Aí sim tem sido mais difícil. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Você falou que é do Rio, né? Mas você tem residência fixa onde? Eu estou morando em Bragança. Bragança Paulista. Você trabalhou lá no Red Bull Bragantino. Isso. Foi campeão brasileiro, né? Nós mostramos aqui, Sub-23, e acabou fixando residência lá. Eu gosto muito da cidade. Eu ainda não vim para cá, mas no futuro próximo vou ter que vir, porque é uma distânciazinha. Tem filhos? Eu tenho a Beatriz, vai fazer 10 anos agora em abril, minha paixão. Um beijo para ela.
E o clima lá é excelente, né? Aonde? Em Bragança. Bragança, Eu já estou dormindo com uma coberta. O clima em Bragança Paulista é maravilhoso. Bom, inclusive, para tomar um vinhozinho, de vez em quando lá o negócio vai bem. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho. Obrigado. Tomara que você volte aqui mais vezes. E se não voltar, tomara que volte pelo menos uma vez lá com o acesso no final da Série C. Amém. Bom trabalho, viu? Agradeço, obrigado pela oportunidade. Tá aí, portanto, Maurício Souza participou ao vivo do programa Os Donos da Bola, hoje do meio-dia até 13h. E você que não teve a oportunidade de acompanhar o programa ao vivo, acompanhou a entrevista aqui no programa Esporte em Debate. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Por enquanto só a cadeira, já tem o Tigrão. São 17h58 em Campinas. E eu tenho um recado importante para você. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mas bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim! Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos, seminovos, importados e nacionais. E todos revisados e com garantia. Comprove você mesmo. Faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então anote, porque eu vou repetir. 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. 11h, 18h, você participou da entrevista com Maurício Souza. O que você achou da entrevista em CH? Eu até comentei em off contigo que fazia bastante tempo que eu não participava de uma entrevista tão proveitosa. Maurício é bom papo, cara estudioso do futebol, tenho o maior respeito por ele. A gente diverge de várias situações, porque é o papel da gente. Cada um tem o seu conceito sobre o futebol e enxerga o futebol de uma maneira diferente. Ninguém enxerga igual a uma outra pessoa que seja entendida ou apaixonada pelo futebol. Ele deu bastante, ele esclareceu muita coisa, não é? Ele tem convicção que o mesmo time ele vai conseguir melhorar, pelo menos essa é a expectativa dele. Vamos ver na hora da bola rolar, não é? Evidentemente que ele não ficou lamentando, ele disse da realidade do clube. O clube não tem dinheiro para contratar, essa é a grande realidade. E que esses atletas que estão saindo são oportunidades de um jeito ou de outro, enfim, foi politicamente correto. Mas ele trouxe muita informação que eu acho muito relevante. Portanto, respondendo objetivamente, para mim o papo com o Maurício foi bom. 18h01, intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19 3278 4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio Mané Garrincha em Brasília para mais de 70 mil torcedores, 2-1 para o Brasil. O Brasil de Alisson, depois Bento, Wanderson, depois Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, depois André, Gerson, depois Joelinton e Rafinha, Rodrigo, depois Savinho, Vini Júnior, depois Léo Ortiz e João Pedro, depois Matheus Cunha, a equipe do técnico Dorival Júnior. Já a Colômbia de Vargas, Munhoz, Davidson Sanches, depois Cuesta, Lucumi Morrica, Lerma, Richard Rios e Arias, depois Carrascal, Rames Rodrigues, depois Castanho, Luiz Dias e Córdoba, depois Borré, a equipe do técnico Néstor Lorenzo. Rafinha cobrando o pênalti a 5 minutos abriu o placar para o Brasil. A Colômbia empatou com Luiz Dias a 40 minutos da primeira etapa, mas Vini Júnior, aos 54 minutos do segundo tempo, definiu a vitória da seleção brasileira. Jogo que teve a arbitragem do Alexis Herrera da Venezuela. Placar final: 2 para o Brasil, 1 para a Colômbia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h06 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio.
O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem o acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h08, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Mensagem de texto. Oi, Batista, tudo na paz? Sim, tudo na paz. É possível reprisar o gol antológico do Marco Aurélio contra o Atlético Mineiro. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraço para você, Edson Luiz Magri. Muito obrigado pela sua participação. Esse gol está em arquivo, né? Não é tão simples assim de achar. Mas prometo a você que vamos procurar aqui no arquivo. Se até o final do programa conseguirmos, aí a gente reprisa. Se não, fica para um próximo programa, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Batista, CH e o Pablo. O Guarani estava negociando a volta dele. Sabe como está a negociação? Acácio do Proença. Acácio, o Guarani mesmo não se manifestou a respeito desse assunto. Assim, conversas de bastidores, especulações sobre a vinda do Pablo, o retorno do Pablo para o Estádio Brinco de Ouro. Mas o Guarani mesmo não teve assim nenhuma manifestação a respeito desse assunto, tá bom? 18h10, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca está se preparando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro compromisso vai ser fora de casa contra o Figueirense do estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. É a famigerada Série C, terceira divisão do Campeonato Nacional. A Ponte quer logo fazer um bate-volta, né? Disputar somente esse ano e voltar, quem sabe, já na próxima temporada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca segue atenta ao mercado, Batista, com a possibilidade da contratação de reforços. 4 nomes já estão acertados, pelo menos mais 2 devem ser contratados no mínimo, né? Para ainda mais fortalecer o grupo, que já fez uma boa participação no Campeonato Paulista, não tão boa na Copa do Brasil, eliminado na primeira fase, mas tem aí um bom lastro para a disputa, ou pelo menos para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o seu time sub-20, a Ponte acertou a contratação do zagueiro Nixon dos Santos. Ele tem 19 anos, disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e também o Campeonato Acreano pelo Rio Branco. É um jogador que chega muito bem avalizado, né? Inicialmente para as categorias de base, inicialmente para o time sub-20, mas se agradar, né, ao técnico Alberto Valentim, claro, poderá ter aí oportunidades na equipe de cima,
porque o sistema defensivo da Ponte Preta acabou tendo um bom campeonato paulista, mesmo com o time não conseguindo a classificação, mas ainda existem alguns pontos nevrálgicos, né? Então é uma opção, uma possibilidade de ter um jogador desta qualidade ainda no time sub-20, mas também com chances de ter aí oportunidades na equipe de cima. O técnico Alberto Valentim olha com bons olhos as categorias de base e pode fazer também esta possibilidade de trazer jogadores, essa integração, né, de jogadores do time sub-20 com relação aos jogadores do time de cima. É a Ponte Preta, segue se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 18h12 em Campinas. Esporte em debate até 19h30. Você que é amante de churrasco e está a fim de se deliciar com um sensacional churrasco no fim de semana, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, suculentas, com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes, Estância 92. O seu momento churrasco incrível é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, no sábado e domingo. Um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos: salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo da Moraes Salles, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Bom, no jogo treino da Macaca, a Ponte venceu a Portuguesa pelo placar de 3-1. Jean Dias, Luiz Felipe e Diego Leão. Esses foram os marcadores dos gols da Macaca. Gé e Elvis não participaram da atividade. Eu não tenho aqui o time, né, que jogou. A Ponte não divulga, a Portuguesa também, mas tem o resultado. 3-1 para a Macaca diante da Portuguesa. Jean Dias, Luiz Felipe e Diego Leão, os marcadores. E aí, CH, vitória da Macaca no jogo treino contra a Portuguesa. O que isso significa? Absolutamente nada. É sempre bom ganhar, evidentemente, né? Perder é muito esquisito, não é legal. Mas o time está se preparando. O que vale realmente é a movimentação que foi feita. É isso que tem que... O proveito, né? O Alberto Valentim observou também, eu não vi o jogo, se realmente o time dele está encaixando, se aquilo taticamente, na arrumação da estratégia de jogo, se na prática funcionou. É para isso que servem esses jogos. Eu acho que é legal, sempre é legal vencer, sempre é legal. Agora, significa muito pouco em termos práticos, não é? Agora, em termos de arrumação do time, é importante. É diferente você fazer um coletivo contra o sub-20 e você pegar um time que, né, mais estruturado, como é o caso da Portuguesa. Tem relevância? Repito, é legal vencer, mas significa absolutamente nada em termos de projeção para a Série C. Mas eu acho que, como hoje, eu achei muito positivo, a Ponte deve fazer mais jogos treinos amistosos e para preparar o time de verdade, né? Tem a condição física, tem a condição tática, a condição e tem a condição da energia, da competição, que essas partidas, apesar de não ser um jogo valendo, né? Mas sempre vale, Batista, sempre vale. Vamos lá, vamos ver agora se dá certo
Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Queria rapidamente aqui falar a respeito do Fala Galera, pedindo aí a gentileza dos nossos amigos da técnica, para que coloquem aí na nossa tela, já está em ótima qualidade. Fala Galera, em processo de recuperação, Elvis e Gé devem ficar à disposição de Alberto Valentim para a estreia na Série C. Contra o Figueirense, na sua opinião, os dois já voltam com status de titular absoluto no elenco da Ponte? Sim, se estiverem bem fisicamente, titulares absolutos e que fizeram muita falta no Campeonato Paulista e principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, quando com a presença dos dois inteiros e por um período total do campeonato, a Ponte não teria caído na minha avaliação. E agora o Fala Galera da equipe do Guarani. Ian Henrique a caminho do Internacional. O jovem lateral vai fazer falta para a disputa da Série C? Vai. Eu sei que tem hora que tem que vender, tem hora que é negócio de oportunidade, tem hora que é porque o caixa recomenda. Agora, só assim nas últimas semanas, bem curtas agora, bem próximas, o Guarani se desfez de 3 joias da base. Rafael, que vai para o Santos, também o João Marcelo, do qual nós já falamos bastante, e agora o Ian Henrique, que deve ir, e que desde a primeira vez que apareceu, num jogo de um sábado de manhã contra o Londrina, foi a estreia dele, Série B do Campeonato Brasileiro, eu falei, esse moleque é bom jogador. Ele tem pernas longas, passadas largas, ousado, vai para cima. Eu sou frontalmente contra a venda de jogadores da base com tão pouco tempo de participação no profissional. O Rafael Freitas, que nós tanto pedimos, fomos até chatos, de tão repetitivos que fomos, não teve as oportunidades. Um time que tinha seríssimos problemas e acabou sendo rebaixado para a Série C no ano passado. Para o Guarani, ele não tinha condições. Para o Santos, foi para a base, já subiu e o Santos já está cravando aí 1.200.000. Acho uma temeridade vender jogador tão prematuramente, jogador que promete. E a gente corre o risco de ver acontecer alguma coisa parecida, por exemplo, como aconteceu com o Renatinho, como aconteceu com o Elano, como aconteceu com o Bosquilha, como aconteceu com o Cittadini, jogadores que não jogaram no Guarani. Não jogaram. Absolutamente não jogaram. O Gabriel Menino não jogou também. Então aparece assim, já vem alguém e leva. Tem hora que é necessidade. Eu tenho que compreender isso. Claro que tenho. Mas, olhando o futebol de uma maneira mais ampla, né, eu não consigo ficar feliz quando a venda é feita tão prematuramente por um detalhe muito simples. Primeiro, os jogadores poderiam, né, atuar por muito tempo ainda. Muito tempo, poderiam ajudar muito tecnicamente e com essa ajuda tecnicamente e crescendo na profissão, amadurecendo um pouquinho, pelo menos até 22, 23 anos, eles poderiam ter um valor de mercado muito maior. Eu vou falar de um outro nome aqui, o William Bigode. Quantas partidas ele fez pelo Guarani? Hoje ninguém lembra mais que o William Bigode, o mineirinho William Bigode aqui do sul de Minas Gerais, foi revelado pelo Guarani. O William jogava com o nome de William. Depois ele deixou um vasto bigode e acabou ganhando o apelido, bem colocado, eu acho. O diferencia, tem muitos jogadores com o mesmo nome. Agora o William Bigode só tem ele. Quantas partidas o William fez com a camisa do Guarani? Quantas vezes a torcida do Guarani viu o William, na época, hoje o William Bigode, fazendo gols pelo Guarani? Aí vai pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Cruzeiro e corre o mundo aí. Tá no Fluminense, salvo engano. E sucesso em todo lugar que vai, marca gol. Hoje já não é mais revelação, hoje já é um jogador que nós podemos considerar como veterano, acima dos 30 anos. Então, esse tipo de coisa eu não gosto, mas eu compreendo. Então, eu não estou
tecendo aqui uma crítica sistemática, nem tampouco uma crítica mais pesada. Sabe por quê? Porque quem sabe, evidentemente, da situação financeira do clube, é o clube e os seus dirigentes. Então a gente que está de fora, você pode pôr alguém aí do CA, pôr o presidente, pôr o Pastano, ele vai dizer, ó, apareceu uma oportunidade, a situação é crítica e a gente teve que vender. Seria melhor que isso não acontecesse, para que o clube tivesse um retorno financeiro maior e que pudesse usufruir um pouquinho mais da qualidade técnica dos jogadores. Eu não gosto. Só que hoje no futebol não é só no Guarani. É em qualquer lugar do Brasil, às vezes o jogador é vendido ainda na sua vida intrauterina. Ah, ele tem aí um gene de jogador profissional que o pai dele foi bom de bola. Ah, então eu vou comprar antes dele nascer. É assim, né? Agora, jogadores que já são uma realidade, o Ian Henrique, ele vai fazer muito sucesso no Internacional. Podem anotar aí, num time bom, num time que joga, num time que usa as laterais, num time que tem bons jogadores para fazer as jogadas combinadas, para encostar nele, para fazer a ala ali, para fazer as triangulações. É um jogador de explosão, de bom cruzamento, que dá aquele cruzamento em arco, que bate com o lado de dentro do pé para a bola vir saindo do goleiro e encontrar na marca de pênalti o atacante que vem de frente. Então, seria melhor se fosse possível segurar. Vai fazer falta sim, mas eu não vou entrar na contabilidade, porque não tenho acesso, não vou entrar no saldo financeiro e bancário do clube, nem tampouco nas suas dívidas e nem tampouco nos seus compromissos mensais. Portanto, eu respeito a decisão, mas gostaria imensamente que essas saídas tão cedo e de forma tão prematura não acontecessem. Mas tenho que entender que às vezes a necessidade é maior até do que aquela aposta positiva, salutar, que a gente vê que é certeza de que vai render frutos muito maiores. Seria melhor que não fosse assim, mas paciência. A resposta é, vai sim fazer muita falta para o Guarani, o menino Ian Henrique, como o João Marcelo, como o Rafael Freitas. Esse eu chamo mais atenção, porque ele ficou um longo tempo, foi afastado, ninguém lhe falava mais dele, às vezes nem para o banco ia. O Santos deve ter visto 2 ou 3 partidas, falou, me empresta aí, já agradou em cheio, senão o Santos não iria contratar antes mesmo do vencimento do empréstimo. Esse é o risco. Daqui a pouco ele explode no Santos, vira um novo menino da Vila genial, daqui a pouco o Ian Henrique está lá no Internacional e não tem lateral na seleção brasileira, agora tem um. Wesley do Flamengo, é bolão, mas é uma posição muito carente, daqui a pouco o moleque explode lá, é convocado, olha lá, jogou fora. Agora esse, volto a dizer, não é um problema exclusivo do Guarani, ele é genérico no futebol brasileiro, porque está todo mundo com dificuldade, porque está todo mundo com uma administração cheia de problemas e está todo mundo com o chapéu na mão esperando a cota das competições que serão disputadas e em muitas das vezes a esmagadora maioria dos times brasileiros vai lá e pede antecipação com 6 meses de antecedência antes do campeonato começar. Então Tigrão, essa parte eu tenho que entender, mas corremos sim o risco de ver um João Marcelo num grande clube da Europa, de ver um Ian Henrique explodindo no Internacional, de ver um Rafael Freitas explodindo no Santos e assim por diante, como tantos outros exemplos que eu citei aqui e que saíram prematuramente do Guarani, que não brilharam no Guarani e que explodiram, foram para a seleção brasileira e viraram um grande sucesso. É uma pena. Ponte Preta ganhou da Portuguesa por 3-1 em jogo treino. Jean Dias, Luiz Felipe e Diego Leão marcaram para a Ponte. O que isso significa, Tigrão? Eu acho muito importante. Muito importante. Sabe por quê? Porque se tivesse sido 3-1 para a Portuguesa, a gente estaria aqui deitando falação. Ih, perdeu de 3-1 para time da Série D. Meu Deus, que vexame. Nossa, vem em queda livre. Foi eliminado pelo Concórdia, agora vai lá e ganha, para mim é importante. Sabe, se a Ponte realizar 5 práticas desse tipo aí, ganhar 5, sobe muito a expectativa positiva com relação à Série C.
Ah, mas você não sabe nem quem jogou? Por exemplo, o Diego Leão fez gol. Esse cara eu falei dele com 15 minutos de jogo da estreia da Ponte na Copa São Paulo. A Ponte fica aí, apostando em zagueiro boi cansado, trazendo jogadores desconhecidos. Esse cara tá prontinho. Agora, claro que ele não começou o jogo. E se eu tiver errado, então manda a ficha técnica pra nós, pô. Mas o que me sinaliza o bom senso e a boa prática? Ora, se ele nunca jogou, por que ele começaria jogando hoje? Ele devia estar no banco. Provavelmente jogou um pedaço do jogo. Não tem responsabilidade de marcar gol. Já foi lá e espetou um, como fez gol também na Taça São Paulo, onde ele me impressionou muito. Então, para mim, muito positivo o jogo, muito positivo o aproveitamento do Diego Leão. Um zagueiro, um menino com ótimo tempo de bola, com boa impulsão, com boa saída de bola, com boa noção de cobertura, com ótima colocação, que a Ponte tá aí, ó, botou no time, mas é jogo treino, mas é assim que você vê quem sabe e quem fica devendo, e ele entrou, já é positivo, ninguém falava mais do Diego Leão, ninguém falava mais, só nós aqui, agora hoje ele entra no jogo treino contra a Portuguesa e ainda marca um gol, excelente, ótimo resultado, e tomara que nas práticas futuras, no mesmo modelo, que a Ponte ganhe todas, que a torcida fala, opa, eu vou lá, no primeiro jogo não vai dar que é com o portão fechado, mas no segundo em casa eu vou lá que o time, olha aí, porra, ganhou todas. Olha aí, tá fazendo mais gols do que no Campeonato Paulista. E olha aí, ainda não tem o Gé. Então isso anima, isso é muito positivo. Claro que é positivo. Eu vejo por esse lado. Tivesse entrado no cacete da Portuguesa, eu estaria falando, é preocupante. Em jogo treino, o resultado é o que menos interessa. Mas quando ele é negativo, ele preocupa. E quando ele é positivo, ele traz esperança e tem que ser comemorado. São 18 horas e 28 minutos em Campinas. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Eu falei de alguns jogadores aqui do Guarani que foram vendidos assim, sem que a torcida pudesse avaliar no time de cima e que foram um sucesso. Falei de vários aqui, mas assim, não fiz pesquisa nenhuma. Tudo de orelhada. Lembrei até lá de trás do Elano, né? Que depois virou seleção brasileira, sucesso na Alemanha, por onde foi? E foi embora também, né? Pro Santos, assim, daquele jeito que ninguém sabe como foi, quanto é que entrou, se entrou algum, se perdeu, se foi de graça, se é por causa de fundo de garantia. Parece que na época o Elano ganhou na justiça. Então isso não pode acontecer. Porque, olha, são joias. E eu falei de vários aqui, lembrei até do William Bigode, que é bem depois do Elano e do Renatinho, que já pararam, né? Aí estamos falando de 3 numa única semana aí, o Rafael Freitas. O William Bigode está no América Mineiro, 38 anos. Então, você vê, foi formado no Guarani. Quantos gols ele marcou no time de cima do Guarani? Nenhum. Ou se marcou, nem lembro. Porque foi vendido assim, desaparece, vira pó. E eu me lembrei de mais um aqui, que faz pelo menos 10 anos que onde ele vai, ele mete gol. Onde ele vai, ele é artilheiro. O Poveda. Também. Cadê o Poveda? Você falou, Batista.
O Guarani tem um moleque aí na base, parece que ele fez já quase 700 gols. Chegou nele, ele põe pra dentro. E se faz na base, faz na Série D, faz na Série C e faz na Série B, ou faz na Bzinha do Paulista, na A4, ele faz também na Série A1. Se sabe fazer gol, faz em qualquer divisão. E o Poveda é outro exemplo. Então, só para ilustrar, entendendo as dificuldades financeiras do clube, mas o planejamento devia seguir na direção de evitar que isso continue acontecendo, de vender barato pelos valores divulgados, vender barato e muito cedo. E depois a gente fica aqui, poxa, se tivesse lá no Guarani, que maravilha, hein? Quanto valeria esse jogador hoje? Então o planejamento tem que mudar. Lembrei de mais um aí, Rafael Poveda. 18h32 em Campinas, o William Bigode subiu em 2004. Não marcou nenhum gol em 2004 em 7 jogos. E em 2005, 12 jogos e também não balançou as redes pelo Guarani. 18h32, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h36 em Campinas. Esporte em Debate, hoje até às 19h30.
A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Batista, sou padoqueiro, adoro padoca. Estou na padaria Itapura, de frente do Liceu Salesiano, saboreando um croissant com um cafezinho sensacional. Abraços a todos aí. Laco. Abraço para você, Laco, o nosso presidente, né? Que eu também sou padoqueiro. Mas ninguém é mais padoqueiro do que Edu Pinheiro. O Edu Pinheiro é o nosso presidente. Presidente da Associação dos Padoqueiros de Campinas e adjacências. É o Edu Pinheiro. Ele que realmente tem até o cotovelo esfolado de tanto que ele frequenta balcão de padoca. Abraço para você, muito obrigado. Eu conheço essa padoca aí em frente ao Liceu Salesiano. Abraço, muito obrigado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala Batista, é o Renato, Ponte Pretano. Mandei uma mensagem ontem, por conta do horário, não foi pro ar. Não foi lida, né, mensagem de texto. Queria saber do Tigrão o seguinte, eu entrei numa resenha, num debate saudável com os amigos, sobre dois jogadores aí da década de 80 que eu não vi jogar. Então, queria perguntar pro Tigrão, Zico e Rivelino. A gente ouve falar muito mais, mas muito mais do Zico do que do Rivelino. E a pergunta minha é o seguinte, a diferença de futebol entre os dois, se é que existe na visão do Tigrão, o Zico foi muito melhor do que o Rivelino? É proporcional o tanto que se fala mais dele do que do Riva? Ou não? Um abraço. Abraço, Renato. Muito obrigado pela sua participação. E aí, Tigrão? Oi, Renato. Você muito foi obrigado citado pela pergunta. Isso aí cada um vê de um jeito, os dois foram monstros sagrados, mas eu acho que o que se fala mais do Zico, que jogou bem depois do Rivelino, ou parou bem depois, eles foram contemporâneos, o Rivelino parando e o Zico começando, né? Existe uma diferença de idade, não é tão grande. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho sim desproporcional a projeção do Zico, merecidíssima, e a pouca projeção do Rivelino. Isso porque tem a ver, é o seu caso, você não viu jogar, né? Não viu jogar. Então, tem muito jornalista, muita gente na mídia que não viu o Rivelino. Mas para mim, e não estou puxando aqui a brasa para a sardinha do meu lado corintiano, absolutamente, porque ele jogou muito na seleção brasileira e jogou uma enormidade no Fluminense. Então são dois monstros, estão aí tranquilamente num top 20 do futebol mundial de todos os tempos. Mas eu tenho uma profunda admiração pelo Zico, por tudo que ele fez. Mas o título da seleção brasileira de 1970 teve uma participação gigantesca do Rivelino.
Mesmo tendo Pelé, Gerson, Clodoaldo, Tostão, Piazza, Carlos Alberto Torres, Félix, Everaldo, Brito e daí pra frente, né? Deve ter esquecido um ou outro. Time fantástico, Jair Furacão, que marcou gol em todos os jogos da Copa. Mas o Rivelino foi o desequilíbrio positivo do time como quarto homem de meio campo numa criação do Zagallo. Jogou o Riva lá do lado esquerdo. E no Corinthians ele era centralizado, mesmo sendo canhoto nato. Resumindo, 2 monstros. Se você me falasse assim, mas você não tem alternativa. Renatão, Tigrão, você não tem alternativa. Qual foi melhor? Para mim, Rivelino. Batista, o que me parece é que o Guarani não tem lastro para investir na base. E quando faz, tem que escolher um ou outro. Acho que o contrato do Léo Porfírio deva estar bem amarrado, não? Márcio Anápolis. Imagino que sim, né? Léo Porfírio é bom jogador. Gostei quando vi. Achei que deveria ter tido mais oportunidade. Não teve. Esse é um grande problema. Eu, assim, não lembro de cabeça. Teve agora o João Marcelo, que saiu aí para o Atlético Mineiro. Mas eu não lembro de um outro jogador da base, talvez Bidu. O Bidu também não veio, ele veio da Portuguesa, veio para a base do Guarani. Mas há muito tempo que o Guarani não revela um jogador, estou dizendo revelar, no estilo assim, por exemplo, do Luizão, que sai da base e vira um baita jogador, um jogador que explode no próprio time. E olha que não estou falando nem do Careca lá atrás, hein? Estou falando mais recente aqui do Luizão. Então, o Guarani sempre teve uma base muito forte, mas há uma dificuldade imensa nessa transição da base para o time profissional. Então é por isso que acaba saindo o jogador que ainda está muito verde, não explodiu, que é o caso do João Marcelo. 18h44, ouvinte no ar. Boa noite para todos. Sobre a questão de vender jogadores da base cedo, eu não acho errado não, viu? Jogador jovem oscila muito, entendeu? E surgiu uma proposta, para mim tem que vender mesmo. Vende um, revela outro. Vamos pegar um exemplo recente do outro time da cidade, quando revelou o goleiro Ivan, que na época foi convocado para a seleção. Surgiram propostas e não venderam, aguardando chegar uma proposta maior. O que aconteceu? O jogador machucou, caiu de produção, acabou saindo quase de graça para o Corinthians e agora ainda entrou com processo aí, cobrando um valor altíssimo. Ou seja, saiu no prejuízo. Tivesse vendido naquela época, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. Esse é um grande problema também, né? É o time, saber o tempo justo para fazer essa negociação. Eu lembro do Neto. Neto, boca larga, jogava no Corinthians e estava jogando muito. Teve um campeonato brasileiro 1990. Praticamente ganhou o campeonato sozinho. E teve uma proposta do Atlético Mineiro. E o Corinthians não negociou. E aí, o Neto, naquela época o futebol era diferente, os valores eram outros. Mas a proposta era de 2 milhões de reais. 2 milhões de dólares, melhor dizendo. 2 milhões de dólares. Era um dinheiro, para a época, significativo. Não vendeu, segurou. E aí, 6 meses depois... Aliás, não, o Atlético Mineiro, ele foi 6 meses depois. Era uma proposta do exterior. Estou contando a história errada. O Corinthians recebeu uma proposta do exterior para negociar o Neto por 2 milhões de dólares. E rejeitou, não vendeu. Achou que mais tarde, um tempo mais à frente, negociaria por um valor muito maior. Não negociou, o Neto caiu de produção. E 6 meses depois, o Corinthians emprestou
o Neto para o Atlético Mineiro por R$600 mil. Ou seja, é o tempo justo. Se tivesse feito, teria lucrado o negócio da venda do Neto. Não fez, emprestou e depois virou água, né? Não conseguiu lucrar absolutamente nada com o Neto, que naquele momento, quando recebeu a proposta, era uma joia rara e depois virou apenas bijuteria. 18h47 em Campinas. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Vamos ao tema número 1, proposto aqui pela produção do programa para o programa desta sexta-feira, 21 de março de 2025. Tema 1. Após 4 dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou aos treinos da manhã desta sexta-feira e pôde contar com uma novidade importante. Na parte final do processo de recuperação de um edema na região posterior da coxa esquerda, Neymar iniciou a transição física e realizou atividades em campo. A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com que o craque fosse cortado da seleção brasileira. Faltando um pouco mais de uma semana para o início do Brasileirão, a tendência é que o jogador esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia do Santos na competição. Pauta 2. Rival sorteado para o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. León do México não disputará mais a competição. O que ocorre é o seguinte: a FIFA decidiu que a equipe de Rames Rodrigues e companhia não poderá jogar o torneio por ser do mesmo dono do Pachuca, algo que é vetado pelo regulamento. O substituto do time mexicano ainda será anunciado pela entidade. Impressionante, mas que falta de observação, né? Como é que a FIFA não viu isso antes? Que um mesmo proprietário comanda 2 times. Por que não viu isso antes? Foi ver só agora, quando já estava tudo certo para a disputa do time do León, o campeonato, esse Mundial de Clubes que será disputado agora no meio do ano. Pauta 3. Seleção brasileira convoca Beraldo, Ederson, João Gomes e o Everton para os lugares de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson para o clássico contra a Argentina na próxima terça-feira. Gabriel e Bruno estão suspensos pelo terceiro amarelo, enquanto que Gerson e Alisson foram cortados por problemas físicos. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje para colocar a sua opinião? Quero falar da seleção brasileira que tem problemas para jogar contra a Argentina na terça. Esses jogadores aqui que foram chamados, nos lugares do Gabriel, do Bruno, do Gerson e do Alisson, são jogadores que não têm uma sequência na seleção, mas são bons jogadores. Aliás, a seleção tem bons jogadores. O grande problema, e esse vai ser um grande desafio para a próxima terça, não é só pegar a Argentina lá em Buenos Aires. O time do Brasil, a seleção brasileira do Dorival Júnior, ela não encanta, ela não tem organização. Ela tem valores individuais, como aconteceu ontem, que decidem. Agora, conjunto, organização. Se eu fosse o Dorival, por exemplo, eu promoveria uma espinha dorsal. Já que não adianta, na Copa América ele teve um mês, né? O ano passado para treinar, e o time foi aquele fiasco que todo mundo sabe. Não é? Já que ele não tem tempo para treinar, ele devia
insistir nos jogadores, dar uma sequência para eles, não é? Então, começou o jogo com o João Pedro. Tudo bem, o João Pedro joga pra caramba lá na Inglaterra, mas já deu para perceber, e o jogador não é bobo, que o Dorival tá muito inseguro. Quer um exemplo? Por que ele parou de dar oportunidade para o Endrick? O que aconteceu? Ele só foi convocado o Endrick agora, eu tô falando de um, tá? Dá para falar de uns 5 ou 6. Então ele tira a confiança de todo mundo, ou aqueles que ele dá oportunidade, ele deu oportunidade para vários jogadores, esses jogadores entram muito pressionados. Esse João Pedro ontem que começou até razoavelmente bem, mas depois caiu na vala comum. E aí ele vai fazendo tentativa e erro, né? Ah, tira esse, coloca aquele, tira esse, coloca aquele, e o valor individual decidiu. O Brasil não jogou bem, o Brasil, na minha opinião, não mereceu o resultado. No máximo tinha que ter um empate aí por tudo aquilo que aconteceu no jogo, e eu não gosto de falar o que eu vou falar para fechar meu comentário. Não gosto disso. Eu não sou a favor por conceito, mas para mim, Dorival Júnior na seleção brasileira já deu, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje, a sua opinião? Vou falar da seleção também. Aliás, eu queria deixar aqui consignado o seguinte: quando a gente dá uma derrapada aqui e raspa a lateral inteira no guarda-reio e depois afunda na caixa de brita, mas dá uma repercussão, cara, ficar todo mundo cutucando o tigre com vara curta. É porque o Tigrão quebrou a cara. É porque o Tigrão se equivocou. É porque o Tigrão estava errado. Outro dia teve um aí que disse até o seguinte, mas não falou aqui no ar, ele falou em uma postagem, fazendo um comentário em cima de um comentário meu no YouTube. Pô, tá na hora de você ir descansar, muito obrigado, mas paga meus boletos que eu vou, tá? Então, quando a gente e olha que foi um comentário de enorme repercussão, com mais de 2.000 visualizações no YouTube. Mas entrou um lá e disse, não sei o quê, porque... Eu respeito a opinião de todo mundo, desde que seja respeitosa. E não com negócio de etarismo, né? Porque eu sempre falo aqui, o coroa de hoje é o moleque que deu certo. E moleque mal educado e que não respeita os mais velhos, que só faz bobagem, ele bate com a cara no muro. Então, às vezes, quando a coisa, por algum motivo, não dá certo, a repercussão e a cobrança é muito grande. Eu gosto de ser justo com o meu semelhante e gostaria que agissem assim comigo também. Então, quando a gente erra, vira um inferno. Ou quando a gente dá até um palpite errado. Ontem, na lata de ontem aqui neste programa, você me perguntou se eu estava com o palpitômetro em dia, calibrado. Eu disse sempre, quanto é que vai ser Brasil e Colômbia? Falei 2-1 para o Brasil. E quem que vai marcar os gols? O Rafinha e o Vini Júnior, tá? Aí eu não vi ninguém dizendo, o Tigrão acertou. Claro, isso aí não muda nada, é mero palpite. Como é que eu ia saber? Eu não tenho bola de cristal. Só estou dizendo que às vezes existe uma tendência maldosa do ser humano, e essa tendência, ela é na origem, ela é genética, e ela é também, às vezes, de uma má formação moral, de sempre dar realce para as coisas negativas, mas para as coisas positivas, não. Então, é apenas um palpite, que a gente mais erra do que acerta. Mas acertar o placar e os dois que iam fazer os 2-1 para o Brasil, a gente ontem estava com o palpite calibrado e foi apenas um chute. Mas eu não ouvi ninguém dizer, o Tigrão acertou ontem. Tá bom, mas eu tô dizendo, porque se eu não valorizar algumas coisas quando elas acontecem a contento, quem é que vai valorizar, né? E quanto aos jogadores que foram convocados, eu acho que eles têm um nível muito próximo daqueles que não estarão à disposição e não vejo nenhum problema nesse aspecto para a seleção atuar na terça-feira contra a Argentina. E já aproveito que eu falei aqui às vezes de algumas ingratidões, eu quero dizer que eu concordo plenamente com o ouvinte aí que fez um contraponto àquilo que eu disse. Eu sou a favor de vender porque jogador jovem, ele oscila muito.
porque eu disse que sou contra vender muito prematuramente. Aqui é democrático, cara, eu tenho que respeitar. Aliás, ele falou educadamente e discordou de mim, mas eu estou concordando com ele. Olha que contrassenso. Ele discordou de mim e eu vou concordar com ele para dizer, sabe o quê? É o seguinte, eu também sou a favor de vender. Como o Palmeiras vendeu o Endrick por 400 milhões, com 17 anos, porque oscila muito, né? Como agora vendeu por 360 milhões, né? A sua outra joia, o Estevão, é muito jovem, tem 17 anos. Mas tem que vender porque oscila muito. Então eu concordo com você. Eu sou a favor da venda, sim, porque oscila muito. Mas da venda e não da doação. 18h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas em Campinas, aqui Rádio Bandeirantes com o Esporte em Debate até 19 horas e 30 minutos. E está em contato conosco, vai conversar aqui com a gente. Ele, inclusive, vai fazer um teste no ar, né? Nós estamos precisando contratar aqui um locutor
E o meu advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, que é um dos maiores advogados do Brasil, neste momento está jantando com essa pessoa, esse pretenso locutor. Vocês vão ouvir a voz dele e aí nós vamos fazer o teste no ar para saber se ele tem condições ou não. Alô, fala aí, fala que eu te escuto. Pretenso locutor? Sai pra lá, machinho. Aqui é o Milton Neves, o maior de todos. Não conheço, Estou nunca aqui ouvi falar. ao lado de Osmar Santos, que acabou de ir embora, do meu parceiro aqui, e ao lado do Márcio, doutor Márcio, entendeu? Porque nós estamos processando o senhor, porque o senhor anda muito me copiando em Campinas, entendeu? Viu, anão? Um abraço para você, mas eu vou te dedicar aqui um vinho Dão de Portugal, um vinho Dão branco, que é uma delícia. Agora, você dizer, você é um sacana, eu estou sabendo que o Zenon está te processando, porque você vive falando que o Zenon é a cara do Mazzaropi. Você é muito, muito invejoso e muito maldoso, viu? A cara do Mazzaropi não, mas a cara de um saruê, aquele tipo de gambazinho, né? Exatamente a cara do Zenon, com aquela barbicha dele, parece um saruê. Ô, e Milton, as perninhas finas dele, ele é a cara do Mazzaropi. Ô Milton, mas que prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, você faz muita falta pro rádio, acaba com essa vagabundice aí, volta a trabalhar, Milton. Não tô vagabundo, não. Tô aqui no North Grill do Frei Caneca, com amigos e também com essa mala aqui. Meu advogado na cidade de Campinas, o doutor Márcio, implacável, ele processa e ganha qualquer processo contra mau caráter. Grande abraço para você, o anãozinho. E eu te recebi na Rádio Jovem Pan com braços abertos. E o Mauro Betting não gostava de você. O Mauro Betting, que é o maior bom caráter da história, e eu uni você a ele, dois caras maravilhosos. Vamos colocar aqui nessa roda, eu estou aqui com o Valdemir Gomes, o Tigrão, e também com o CH. E eles vão fazer perguntas para você que nunca foi entrevistado. Você sempre fez entrevistas, mas nunca foi entrevistado. A única entrevista... E as melhores entrevistas da história do rádio e da televisão do Brasil de todos os tempos. A única entrevista que você deu aqui em Campinas foi para um programa chamado Telesporte, que nós apresentávamos. Era um programa de sábado, e aí você deu a entrevista, o programa tinha 1h30, e você falou 1h25. Eu só consegui te apresentar e falar tchau. Eu? 1h30? Não. Eu jamais falei tanto, mas, ô Batistinha, eu gosto muito de você. Muito obrigado. Você é um cara que apareceu do nada lá na Rádio Jovem Pan, e eu logo gostei muito de você. Hoje eu estou aqui no Frei Caneca com meus amigos e também com ele. Como é que você chama? O doutor Márcio, meu advogado hoje em São Paulo, que o senhor me indicou, e eu gosto muito de você. Apesar que você é um traíra, você não gosta do Guarani, você não gosta da Ponte Preta, você vive puxando o saco do Paulista de Jundiaí. Vamos lá, Tigrão, faça a sua pergunta ao maior mala da história do rádio brasileiro, Milton Neves. Não concordo. O maior talento do rádio brasileiro em todos os tempos. É isso. E está fazendo muita falta e precisa voltar logo, porque a gente precisa continuar tendo aulas com ele pelo ar. Ô Milton, o Palmeiras vendeu o Hendrick com 17 anos por 400 milhões. Vendeu o Estevão com os mesmos 17 anos por 360 milhões. Estou falando em reais. E o que é que você acha da venda do Neymar com 21 do Santos para o Barcelona por aquilo que ele foi vendido? Um abraço para você. Dinheiro de pinga, mas são situações da época, né? Porque realmente ninguém tem ovo de Colombo para saber o que vai acontecer com o cara. A tua pergunta é muito inteligente, apesar que você trabalha com o Carlos Batista, campeão mundial de salto em altura. 1 metro.
Vamos lá, CH, sua pergunta ao Milton Neves. Um abraço para o Milton. Eu queria que ele comentasse sobre o retorno do Neymar para o Santos e se ele acredita que o Neymar vai voltar a jogar em alto nível. Bom falar com você, Milton. Prazer é todo meu, viu, colega? Não vai voltar porra nenhuma. Tomara que eu erre, entendeu? Porque esse cidadão que tem canela de vidro e joelho de vidro, ele veio com um contrato bilionário que o tonto do Marcelo Teixeira acertou. E aí na decisão do Paulistão, porque tem gente infeliz que não sabe porcaria nenhuma, nem que a bola é redonda, chamar de Paulistinha, o Campeonato Paulista, que está emocionante. Aí na decisão Santos e Corinthians, esse tal Neymar é metido a canela de vidro e também joelho de vidro, foi dançar carnaval, pular carnaval. Aí Santos e Corinthians, no Paulistão, ele ficou lá na reserva, fingindo ideia de jirico, certa do pai dele, aquela mala, ele ficou lá de pé, uniformizado, como jogador do Santos na reserva e também no banco de reservas, como que pudesse entrar a qualquer momento. Aí o que aconteceu? Não entrou porra nenhuma, porque não tinha condição física para entrar, porque foi pro carnaval. Um irresponsável. Marcelo Teixeira, que eu gosto muito, filho do Milton Teixeira, meu amigo, que tá no céu, por que não mandou esse cara embora? Manda esse cara embora, esse moleque aí contundido eternamente, o pai dele é aquela mala. Entendeu? Porque esse rapaz, ele quer o quê? Ele quer aparecer nas costas do Santos Futebol Clube. Ele não jogou porra nenhuma porque não tinha condição. O Marcelo Teixeira tivesse coragem, tinha mandado esse cara embora. Porque é um fingidor. É um fingidor. Ficou lá na reserva e de uniformizado e preparado para entrar, achando que a presença dele ia assustar a defesa do Corinthians como se ele fosse um Pelé. O Neymar representa 0,1% do Pelé. E vamos para os quintos do inferno. Olá, Tigrão, mais uma pergunta ao Milton Neves aqui na entrevista do dia. Como é que chama o vinho que você está tomando aí, Milton? Vinho português chamado Dão. Aquilo que o Malé Garcia, que o nosso apresentador, eu baixinho, gosta de um Dão. É branco? Branco. E dá uma nota aí para ele de 0 a 10. O que é? Repita do Carlos Batista, esse canão de jardim. Não, falei pra você dar uma nota de 0 a 10 pro vinho que vocês estão tomando aí. O vinho é 9,27. É bom, hein? Passa de Mir, Milton? Não é um banho, não é um vinho de Muzambinho, o melhor vinho do mundo, porque Muzambinho é a capital do planeta em tudo, em educação, em condição técnica, física e de locutor de televisão. É verdade. Ô Milton, o que você achou da seleção brasileira ontem? Ganhamos. Nas minhas redes sociais eu escrevi que o Brasil ganhou com as pernas nas costas, que a Colômbia é muito melhor fisicamente. E algo que não importa, a camisa maravilhosa da seleção da Colômbia deu de 10-0 na gente. Ganhamos o jogo, vamos ver o retorno. Aí o Brasil vai se classificar, mas a Polônia, eu acho que a Polônia vai ganhar do Brasil lá e a Argentina vai ganhar do lado de lá. Eu sei porque eu joguei bola. Olá, CH, mais uma pergunta para o Milton Neves. Eu não tenho gostado do trabalho do Dorival, que é um cara excepcional à frente da seleção. Seleção tem um desempenho muito ruim. O que você está achando, Milton, do trabalho do Dorival na seleção? Não é tão ruim. E o Dorival é um caráter nota 10, como o tio pai dele, que é o Oligário Toró de Oliveira, o Dudu do Palmeiras. É uma família de gente ética, de gente honesta, de gente espetacular. Mas, ao contrário dos tempos do Dudu, que foi muito sacaneado pelas seleções brasileiras, ele, Dudu e Ademir da Guia, mas o técnico atual não tem culpa. A seleção brasileira é nota 6,21. Entendeu? Então é isso aí. Mas vamos passar assim, não mais do que falta, não mais do que a obrigação.
Ô Milton, você que é cidadão campineiro, a delegada Terezinha, a delegada Terezinha que deu o título na época para você, a delegada Terezinha. Um beijo para ela. E você, como cidadão campineiro, aliás, proprietário de propriedades, né, dono de propriedades aqui em Campinas, qual é a melhor imagem que vem na sua mente do futebol de Campinas? Zenon, daquela cara de Mazzaropi dele, entendeu? Com aquelas pernas finas dele. Adoro o Zenon. E gosto muito do Oscar da Ponte Preta, nosso back da Copa do Mundo. Exemplo para mim, o Oscar Bernardi é a reedição de Ideraldo Luiz Bellini, back central histórico da seleção brasileira. Ponte Preta e Guarani são dois orgulhos da história do futebol brasileiro. Mas, tipo injustiça, o de cá, que jogaria hoje em qualquer seleção do mundo, o de cá também foi esquecido. Entendeu? Então, o futebol de Campinas, você pega os melhores goleiros, zagueiros, volantes, meio-atacantes e também atacantes, a Ponte Preta e Guarani teriam ganho em Copa do Mundo. Não estou exagerando, não. Entendeu? Até o Careca é gênio, maravilhoso o Careca. E ele, o cara que eu mais gosto, que é o Zenon. Ele tá com a cara do Mazzaropi, entendeu? Mas o Zenon é um grande jogador, com aquelas perninhas finas dele, casa de ele é a cara do Mazzaropi. Eu acho que ele é neto do Mazzaropi, viu? Eu acho que foi a única vez que o Mazzaropi funcionou. Um abraço para vocês e a minha esposa, que está no céu, paixão da minha vida, Lenice Chame Baiano Neves, formou-se como dentista na República Federativa de Campinas. Milton, e eu jamais esquecerei. Milton, quem que é mais bonito, o Zenon ou o Oscar? O Oscar ganha de 1-0 nessa comparação. E qual é o jogador mais bonito do futebol brasileiro, hein, Milton? O Oscar. E olha que eu fui a cara do Oscar. Lá em Muzambinho, eu era a cara do Oscar. Eu era chamado de Oscar 2. Acredito. Dizem que o jogador mais bonito da história do futebol brasileiro foi Bellini. Ideraldo Luiz Bellini, mas o Oscar foi mais bonito e eu fui mais bonito que o Oscar. Porque eu era um grande nadador, eu era um pão. Lembra quando o cara era bonito, era chamado de um pão? Eu era um pão. Sim, isso aí é bem antigo, hein? Uma vez eu perguntei para uma menina, você acha que eu sou um pão? Ela falou, sim, amanhecido. Isso, e eu estou aqui no Shopping Pré-Caneca, maravilhoso. Eu estou aqui com o doutor Márcio, um grande advogado implacável. Márcio inteiro? Márcio Rodrigues. Tão perseguido por Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, o cara que usa uma máscara naquele zóio dele, mercarado. Eu amo o nosso querido que eu citei, entendeu? Ele é um cara maravilhoso, entendeu? Mas eu acho que eu já dei muito ibope pra vocês. Chega que eu tô tomando meu vinho alemão. Não alemão não, português, chamado Dão. Olha, eu tive o prazer, né, de conhecer a casa do Milton Neves e fiquei impressionado com a adega. A adega do Milton Neves seguramente deve ter lá uns 6 milhões de dólares em vinhos. Isso... Nem tanto, mas eu coleciono peramanca. Peramanca tinto, eu tenho umas 4.200 garrafas. E o nosso querido, assim, o doutor Rodrigues, né? O doutor Márcio Rodrigues foi lá e tomou quase tudo, são bêbado, entendeu? E agora eu gosto muito do Peramanca tinto também. Os maiores, melhores vinhos do mundo, porque lá em Muzambinho a gente cultuava esses vinhos. Esses vinhos, melhor dizendo. Lá você tomava, era sangue de boi. O vinho que você sangue de boa. A gente era francês lá, sangue de boa. O vinho que você está tomando aí é o Dão.
E chegou Deixa um eu mostrar WhatsApp aqui para mim dizendo que você e o Marcião, advogado, dão. Diz que vocês estão tomando Dão e o Márcio e o Milton Dão. Isso é verdade ou não? Não, para com isso, rapaz. Lá na minha terra não tem essas coisas do lado errado, não. Lá na minha terra é só na frente. Vocês estão comendo o que aí, Milton? O que nós estamos comendo, doutor? Fala você aí. Fala você, doutor. Fala, o que nós temos aí? Fala, doutor, o que nós estamos comendo? Entrevista do doutor Márcio aí, ué. Bom, primeiro que é um prazer inenarrável, né? Eu poder estar falando com a lenda Carlos Batista, Tigrão e CH. Aqui não tem como decifrar o que nós estamos comendo, porque o Milton mandou vir tudo que é possível e imaginável. Ô, louco. Mas é carne, é macarrão, o que é? Vocês estão comendo o quê? Aqui tem azeitona, tem alho, tem uma variedade de pães, tudo que você pensar. Tá bom, então, doutor Márcio, um grande abraço. E com a presença, viu, Batista? Você também pegou um pedaço da minha história e da tua história na Rádio Jovem Pan, com a presença de Osmar Aparecido dos Santos, o homem que me inventou. Eu acabei de falar isso para ele bom. Aqui no Shopping Frei Caneca, no Empório Frei Caneca, e ele tomando aqui conosco um vinho Dão Branco lá de Portugal. Grande abraço para Campinas, é a minha esposa, minha primeira e única namorada, minha primeira e única esposa, minha primeira e única noiva. Foi formada em odontologia na cidade de Campinas. Eu amo Campinas, entendeu? Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite nessa noite e um grande abraço para vocês de todos os confés. De 1000 vezes. Um beijo. Um beijo, muito obrigado. Tá aí o Milton Neves falando conosco. Milton Neves, quando começa a falar da esposa dele, ele se emociona muito, né? E ele quase que sempre começa a chorar. Parece que está melhorando, porque pelo menos aqui ele falou da esposa e não chorou, né? Mas no fim ele deu uma engasopada, assim. Deu uma engasopada, mas pelo menos não chorou, né, Tigrão? Não, melhorou. Eu procurei descontrair o máximo possível aqui, né? E você também. E acho que foi legal. Eles estão tomando vinho lá, tá todo mundo descontraído, já, né? Já ficando feliz com a presença dos amigos. Bom, você sabe como é que é. Mas eu procurei descontrair, eu acho que foi muito bom. E ele falou, acho que 2 ou 3 vezes da esposa, e só na última vez aí que ele começou a dar uma engasopadinha, mas muito menos do que em outras oportunidades. E o Antônio Flores, vereador Antônio Flores, não dessa legislatura, né? Mas uma vez vereador é sempre vereador. Mandou aqui a mensagem. Boa noite, Carlos Batista. Estou te ouvindo agora, entrevistando o Milton Neves. Eu dei a ele o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci em 2010. Todas as homenagens que puderem serem feitas ao Milton Neves serão muito bem-vindas. Vai ser difícil um outro cronista atingir o nível que o Milton Neves atingiu. É um ícone da crônica esportiva, realmente é um nome, uma lenda. O doutor Márcio Rodrigues dos Santos usou aí lenda, colocou os nossos nomes, mas lenda mesmo é o Milton Neves, né? Por tudo aquilo que ele fez no rádio, na televisão, no site dele, a contribuição espetacular que ele deu para o futebol brasileiro. Infelizmente, né, tá passando aí já há algum tempo por um perrengue, um momento terrível, luta contra uma depressão devido ao falecimento da esposa dele. O Milton, ele se culpa a todo instante porque ele foi um marido ausente e foi um pai ausente. Ele tem 3 filhos que, inclusive, trabalham com ele, né? Ele tem muitas propriedades, fazendas, enfim, negócios, muitos negócios,
e os filhos trabalham com ele. Mas ele, para conquistar o patrimônio que ele conquistou, ele teve que trabalhar muito. E claro que a família ficou muito sacrificada. E é isso que acontece com todos nós. Quando temos que cuidar da nossa família, a gente comete um erro terrível, que é trabalhar para poder ganhar dinheiro, para dar uma condição material melhor. Mas para fazer isso, a gente acaba ficando bastante ausente e a esposa é sacrificada e os filhos são sacrificados, a família é sacrificada de uma maneira geral. E é isso que o Milton fica se ocupando. Eu estive lá com o Norimiti Iga, o Tchê, na casa do Milton, no aniversário do Milton. Nós fomos lá para levar, né, um abraço, um calor humano, tentar ajudá-lo de alguma forma. E esse jantar que ele está tendo com o Dr. Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, o Milton, ele falou aí na brincadeira, estou te processando aí, o Zenon vai te processar. Olha, o Milton tem muitos processos. Ele é muito polêmico, né? Foi muito polêmico e acabou arrumando inimigos e foi muito processado. E o doutor Márcio, que também é o meu advogado, tem livrado o Milton de alguns problemas terríveis, porque o doutor Márcio é extremamente inteligente, é um advogado muito competente e o Milton ficou muito agradecido por ter indicado o doutor Márcio. Ele tem vários advogados, né, todos eles lá de São Paulo, mas os problemas mais terríveis que ele estava enfrentando é o doutor Márcio que está livrando a cara do Milton Neves. Então, um abraço para todos, né, que mandaram aqui mensagens. Eu li apenas uma, mas tem aqui inúmeras mensagens falando do Milton Neves e gostando da entrevista e pedindo que a gente faça mais vezes entrevista com o Milton Neves. Ele estava tomou lá uns goró, né? Estava meio gasolinado, mas deu para extrair a essência do Milton. Toda vez que ele vai falar a respeito de futebol, ele fala com muita competência. São 19h23 em Campinas. Ouvinte mandando para cá mensagens. Tem mensagem de áudio? Mensagem de áudio não. Mensagem de texto. Olha, todas as mensagens com referência a fazer perguntas para o Milton Neves. E não dá, né? Ele já saiu do ar e não dá para voltar a ligar para o Milton Neves, porque daí ele vai falar palavrão, vai me mandar tomar naquele lugar e não vai ser legal, né? Você viu que ele realmente não tem papas na língua, mas muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado para todos que mandaram aqui mensagens. E agora na lata. Responde na lata. E olha, antes da resposta dos comentaristas, deixa eu só divulgar aqui o nome do ganhador dos ingressos, um par de ingressos para o Wet n Wild, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Tiago de Oliveira Custódio. Telefone 981-74, os 4 números finais, claro que não vou divulgar. Ganhou o par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Aliás, deixa eu só ver que o prêmio não era esse, né? Era esse o prêmio? Era esse, correto. Então, um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, olha, Tiago de Oliveira Custódio, você terá 3 dias úteis para retirar o seu presente, tá bom? Então, 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Segunda, terça e quarta para retirar os presentes
E muito obrigado para todos que participaram, mesmo que os que não ganharam, apenas um ganha, né? Mas a única maneira que tem de saber se você ganhou ou não é participando do sorteio. E muito obrigado para todos que participaram e um abraço para o ganhador. Muito obrigado aí para o Tiago de Oliveira Custódio. Bom, vamos então com Na Lata de hoje, perguntas que a produção preparou para os comentaristas. Começo com você, Tigrão. Proposta do São Paulo enviada à FIFA e à Conmebol em caso de racismo durante as partidas. Primeiro, perda de 3 pontos pelos clubes cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo, com possibilidade de perda de 1 ponto se houver a identificação e responsabilização criminal dos envolvidos. 2. Multas de até $500 mil, cerca de 2,8 milhões para os clubes, podendo ser reduzida para $100 mil, cerca de 571 mil, se houver identificação. E aí, você concorda com essa proposta do Tricolor do Morumbi? Sancionado. E para você, CH, a sua resposta, a sua reflexão sobre o tema. Concordo. Você, CH, você avalia a atuação, como você avalia a atuação da seleção brasileira na vitória sobre a Colômbia por 2-1 no Mané Garrincha? São conceitos, tá? Por conceito. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Resultado bom, desempenho ruim. E para você, Tigrão, a sua reflexão, seleção brasileira. Regular. E eu sigo com você, Tigrão. Quais os resultados dos jogos de ida da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista? Ituano, Capivariano ou empate? Primeiro jogo em Itu. Taubaté, Primavera ou empate? Primeiro jogo e no Joaquinzão em Taubaté. 2 empates. 2 empates para o Tigrão e para você, CH, o seu palpite. Acho que o Ituano leva a melhor, vence o jogo, e na outra partida do Taubaté empate. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã não, amanhã não tem atividade, nem domingo, então até segunda-feira. Ótimo final de semana, vai com calma, hein, CH? Sempre com calma. Um grande abraço a você, Batista, e um abraço especial para o nosso ouvinte. Boa noite. Boa noite, um abraço para você, Tigrão. Ótimo final de semana. Vai com calma também, porque água demais mata a planta, hein, Tigrão? Sempre com parcimônia. Um abraço a todos, um bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. São 19h29 em Campinas e eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração todos que mandaram mensagens de áudio e também mensagens de texto. Nem sempre dá para colocar todas as mensagens, mas a única maneira que você tem de saber se vai pro ar ou não, a sua mensagem é mandando para cá. Ótimo final de semana. Também vale aquilo que eu disse para os comentaristas. Vai com calma aí no final de semana, né? Vai tranquilo, porque na segunda-feira tudo começa de novo e nós estaremos no ar às 11h30 da manhã com Nossa Área e às 5 da tarde com Esporte em Debate até às 19h30. E claro, na tela da Band, do meio-dia até a 1 da tarde, tem o programa Os Donos da Bola, o melhor programa esportivo da televisão regional, com tudo sobre Guarani, Ponte Preta e, claro, também os times da região, como é o caso da Série A2, que nós estamos acompanhando e mostrando tudo na tela da Band, hoje também com entrevista
com Maurício Souza, que deu uma entrevista muito bacana, muito legal. Foi o convidado especial da entrevista do dia. E vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Agora, Esporte em